Bom dia, dando início a mais um pão diário, que a paz do Senhor esteja convosco, que você possa, nessa manhã, receber o alimento espiritual através desse pão diário e que nós possamos hoje, juntos, estarmos nos alimentando nesse banquete espiritual que é a palavra de Deus. Que desde já nós possamos estar recebendo esse alimento diário, para que a palavra de Deus venha nos fortalecer, para que a palavra de Deus venha nos abençoar, para que a palavra de Deus venha nos dar ânimo, força, coragem, fé, e que nós possamos nessa manhã compartilhar aquilo que Deus tem colocado quanto alimento, quanto a palavra no meu devocional. E hoje eu estava meditando na palavra logo cedo, para poder estar aqui compartilhando com você, e me veio uma palavra muito forte na minha mente para compartilhar com vocês em relação à tempestade. E eu fui. Bom dia, Karina. Bom dia, Ralph. Bom dia, Adriene. Bom dia para você que já está aí nesse pão diário, você que tem feito parte desse pão diário. Você me motiva a estar aqui fazendo para você aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar a palavra, amém? Mas que Deus nos abençoe muito bem. A Karina já compartilhou essa live, a Kátia Moreira. Que nós possamos juntamente compartilhar essa live, que nós possamos estar levando esse alimento, esse pão diário a outras vidas, né? Mas hoje, quando eu meditava na palavra, me veio uma palavra muito forte que foi a tempestade. E parece que nós estamos assim, né? Parece que nós estamos nos sentindo assim, no meio de uma tempestade, em meio a um vendaval, meio um vento. Mas a palavra tempestade, ela está associada à ideia de transtornos, de dificuldades, de tribulações, de alterações. A palavra tempestade está relacionada também em coisas dramáticas, do modo geral. Tempestade, ela se refere a variações climáticas, de temperamento, de grande temporal, de ventanias, e isso foge do controle humano, porque nem o homem tem o poder de acalmar a tempestade, nem nós podemos isso, né? Ainda que tenhamos bastante fé. E muitas vezes nós nos sentimos impossibilitados, porque isso é um fenômeno da natureza e nós não podemos ter o domínio nem o controle sobre isso, na verdade. Mas trazendo para um lado espiritual, na Bíblia, tempestade ela aparece em diversos momentos e em diversos contextos, seja com efeito normal ou seja com efeito sobrenatural da vontade de Deus. E se a gente for perceber na história da Bíblia, na palavra, tem vários momentos. Tem a tempestade que Jonas enfrentou, tem a tempestade que foi a palavra que Deus me deu hoje, que Jesus até dorme, né, dentro do barco e a tempestade vem sobre os seus discípulos. Mas se nós formos ver, tem a tempestade que Paulo estava também no naufrágio. São vários tipos de tempestade. Mas o Senhor hoje falou comigo e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Foi o que o Senhor colocou no meu coração hoje, quanto palavra, quanto alimento, em relação essa palavra. Ney Cláudio, tu acredita que na hora do meu devocional aqui eu orei por ti, o Senhor me trouxe você à memória, e o Senhor falava, né, um dos motivos da gente estar fazendo esse pão diário, e o Senhor falava comigo, pensa, o Ney está sendo alimentado. E isso assim alegrou meu coração, saber que você todos os dias tem acompanhado esse pão diário. Eu sei que Deus tem propósito para a tua vida, eu sei que Deus tem projeto para a tua vida, e que na hora certa, no momento certo, vai virar essa história, essa tempestade vai acalmar, esse barco vai acalmar, e que Deus possa estar no controle da tua vida, que esse pão diário venha te dar força todos os dias para você prosseguir, amém? Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é essa questão da tempestade. E lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, a palavra de Deus diz que naquele dia, já ao anoitecer, Jesus estava com seus discípulos naquele lugar ali, pregando, ministrando, porque nós sabemos que onde Jesus estava, uma multidão seguia, uma multidão caminhava com ele, uma multidão estava ali presente, porque Jesus, onde ele estava, tinha pão, tinha peixe, onde Jesus estava, tinha milagre, tinha cura, e isso atraía para ele uma multidão. Muito bem, a Vigília acabou de compartilhar a nossa live, que Deus abençoe, vá compartilhando, vá levando isso para outras vidas. E naquele final já
No anoitecer, Jesus disse para os seus discípulos que eles iriam atravessar para o outro lado e deixaram aquela multidão. E eles foram de barco e eles estavam dentro de um barco. E eles saem daquele lugar, no versículo 37 vai dizer, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de uma forma que se fosse encher o barco. E Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça em um travesseiro, diz a palavra de Deus. E os discípulos acordaram e clamaram, mestre, mestre, não importa que morramos, que pereçamos. Ele levantou, repreendeu e disse ao mar, aquieta-te, acalma. E o vento aquietou-se. E ele fez completa bonança, porque, amado, sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o mar obedece? Preste atenção numa coisa, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali um dia cansado, um dia de trabalho, porque orar, pregar a palavra e orar por cura, por libertação, é trabalho, né? O trabalho de Jesus ele estava fazendo ali. Então, a palavra de Deus diz que eles tiveram um dia com uma multidão seguindo. E naquele momento, Jesus chamou seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E naquele momento que da travessia, Jesus talvez estivesse cansado, porque ele é ser humano, ou talvez ele também estivesse fazendo isso para testar a fé dos seus discípulos, né? E a palavra de Deus diz que ele se tornou homem, provavelmente ele também estaria enfadigado, cansado. E Jesus se deita na polpa do barco. A palavra de Deus diz que eu acho interessante que ainda diz assim, Jesus estava deitado sobre o travesseiro, dormiu. E a palavra de Deus diz que veio um vento, veio uma tempestade, veio um vendaval. E aqueles discípulos ficaram com medo. Quantos de nós não estamos assim, amados? No meio de uma pandemia, no meio de do vendaval, do vento forte, o barco balançando, pessoas morrendo e o desespero. Ontem eu estava na igreja e uma senhora chegou desesperada e ela chegou cansada. E eu acredito que aquela mulher, o problema dela não era o vírus, o problema daquela mulher era a ansiedade, o medo, porque ela já havia perdido um irmão semana passada. E ela entrou desesperada ali, como se um vento tivesse tentando lhe derrubar, como se ela estivesse dentro do mar. E eu comecei a orar pelaquela mulher se acalmou. E eu comecei a conversar com aquela mulher, aquela falta de ar passou, aquela ansiedade passou, ou seja, ela não estava nem acometida de um vírus. Ela estava acometida das ondas, dos açoites do mar, pelas perdas, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, por esse vento, esse vendaval, a qual muitos de nós estamos passando e muitos de nós estamos vivendo isso. E você tem sentido assim como essa mulher que chegou ontem na igreja, desesperada, atribulada, angustiada? Você tem se sentido assim dentro de um barco e dentro de um barco que parece que vai naufragar, dentro dessa imensa tempestade que você não consegue controlar? Você tem se sentido assim? Deus está falando com pessoas nessa manhã e pessoas que ainda vão assistir depois que estão se sentindo assim, dentro de um barco, sem ver solução, sem ver a resposta, sem saber acalmar. Certa vez os discípulos de Jesus, enquanto ele ensinava lá na Galileia, passaram por essa situação com ele. Essa travessia dos discípulos não foi tranquila, não foi nada fácil. O vento, a tempestade chegando sobre os discípulos, perceberam que Jesus estava dormindo. E isso fez com que os discípulos ainda ficassem mais nervosos, com mais medo por conta da tribulação. E o Senhor falando comigo nessa manhã, quando Jesus nos convida para essa caminhada, quando Jesus nos chama porque caminhar com Jesus é atravessar o mar, é atravessar uma caminhada, e Jesus nos chama para atravessar juntamente com ele. Me chamou você, vai chamar muito mais, vai reconciliar muito mais para essa caminhada. Agora observe que quando Jesus nos chama, a caminhada com ele não é fácil. É fácil? Não é. Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições,
mas que nós venhamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós vamos vencer juntamente com ele. Então essa caminhada com Jesus não é fácil, assim como não estava sendo para os discípulos. Aqui literalmente eles estavam numa tempestade, eles estavam numa ventania e eles estavam ali passando pelo momento de tribulação. Literalmente eles estavam no meio do mar, numa tempestade, num vento. Mas a nossa tempestade, ela é uma metáfora. A nossa caminhada com Jesus nos faz passar por momentos de dificuldade, por momentos de adversidade, por momentos de medo, por momentos de tribulações, por momentos de vendaval, de ventania. Muita gente está se sentindo assim. Talvez você esteja no vendaval do desemprego, a porta fechou para você e não abre, e você está aí nessa agonia, nesse sufoco. Talvez o teu relacionamento, o teu casamento tenha havido um vento forte e ele esteja todo bagunçado. E Deus está falando é com você mesmo. Você é discípulo de Jesus. Nessa caminhada a gente tem Jesus, ainda que você pense que ele está dormindo nos travesseiros, né? Como a palavra mesmo disse aqui, Jesus estava lá de boa, dormindo no travesseiro, enquanto a vida dos discípulos estavam correndo risco, enquanto a vida dos discípulos estava no vendaval. Quantos de nós pensamos assim, que Jesus também está dormindo para nós? Quantos de nós pensamos que Jesus também não tem olhado, não tem se importado para nós? Jesus, a palavra de Deus, que ele estava dormindo ali, com a cabeça repousando sobre um travesseiro, e os discípulos estavam agoniados. Por quê? Porque havia uma tempestade, havia uma grande tempestade, e a tempestade é algo sobrenatural, que o ser humano ele não tem o controle, e tudo aquilo que foge do nosso controle, nós nos desesperamos. Você já parou para pensar isso? Aquilo que foge do nosso controle, aquilo que a gente não pode resolver, aquilo que não está para a gente resolver, aquilo que a gente quer fazer através das nossas forças, quando foge do nosso controle, a gente fica o quê? Desesperado. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus e tem acontecido com nós. Porque muitos estão angustiados, deprimidos, oprimidos, passando por provas, situações. Por quê? Porque essa situação, essa pandemia que o mundo está vivendo, fugiu do controle e nós não podemos ir lá resolver com as nossas mãos. Podemos? Não. Então assim estavam os discípulos de Jesus dentro daquele barco, e assim também muitos de nós nos encontramos nos dias de hoje. Porque tudo, amado, nós queremos resolver do nosso jeito. Tudo nós queremos fazer com a nossa força. Observe que a palavra de Deus fala que eles estavam em alto mar numa tempestade. Observe que aqueles homens, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles sabiam lidar com aquela situação. Mas agora aquela tempestade foi diferente de todas as talvez eles já tivessem vivido. E isso foge do controle deles. Como nós, quantas coisas têm fugido do nosso controle através dessa pandemia que está acontecendo no mundo. Porque nós estávamos acostumados a enfrentar vários tipos de problemas. Mas esse fugiu do controle. Esse nós não estamos conseguindo resolver. E o que acontece? Aí a gente põe a nossa fé em quê? Não é verdade? Porque os discípulos ali naquele momento, a fé desses homens, a palavra tempestade, ela vem relacionada a tudo isso que a gente está vivendo. A tudo isso que a gente está passando, que o mundo está passando, não é só na sua casa, não é só na tua família, não é só você que perdeu amigos, não é só você que perdeu parente, é o mundo. Então, observe que eles eram acostumados com o mar, eles eram pescadores, eles tinham controle do mar, daquela situação, eles eram acostumados a estar ali naquelas travessias de estar dentro do mar, mas agora foge do controle, eles não podem resolver com a sua força. E aí, a palavra de hoje é que nós precisamos ter fé. Essa é a verdade. Nós precisamos ter fé e colocar a nossa fé em Jesus. Não na nossa força, não naquilo que a gente sabe fazer, não naquilo que nós já estamos acostumados a administrar. Nós temos que colocar a nossa força no Senhor, Embaixuri canta. Para que o quê? A gente venha poder ver o mar acalmar, a tempestade acalmar, o vento acalmar. E a maioria dos discípulos, eles estavam acostumados com isso. Eles conheciam o mar da Galileia como a palma da sua mão, pois eles já haviam passado por muitas tempestades na sua vida. Eles tinham habilidade, eles tinham a experiência, eles tinham força, eles sabiam que todas as tempestades que eles já haviam passado, a habilidade deles, a experiência deles, as forças que eles tinham, eles saberiam lidar com aquela situação. Mas agora foge do controle, o mar está revolto. E para quantos de nós o mar tem estado assim revolto? Para quantos de nós o mar talvez não queira cessar nem parar? Quantos de nós estamos no meio de uma tempestade, amado? Numa tempestade familiar, de um parente, de um vizinho, de um amigo, de uma doença, de uma perca de emprego. Existe um louvor que diz assim, ó: o vento balançou
Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Então eu clamei ao filho de Davi e ele me socorreu na hora que eu mais precisei. Então, observe que nós também colocamos a nossa fé na nossa própria força, nas nossas próprias habilidades. Nós colocamos a nossa fé em nós mesmos e não no senhorio de Jesus. O pânico, o medo, a emoção do perigo nos faz agirmos de forma incorreta diante dos problemas. Nós temos que entender uma coisa, que a nossa fé hoje, ela possa estar depositada naquele que acalma o mar, naquele que acalma o vento, naquele que acalma a tempestade. É hora da gente acreditar, é hora da gente ter fé, é hora da gente enfrentar esse perigo ao qual nós estamos passando sem pânico, sem medo, porque se nós colocarmos Jesus no controle de tudo, nós não vamos passar sem glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos colocar na mão do Senhor, Ebachúria, esse vento, essa tempestade, esse vendaval, e entender que só Ele pode acalmar o mar. Só Ele pode mudar esse contexto. Só Ele pode mudar essa história. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus. Esse senhorio que só o Senhor tem. Só o Senhor Jesus nos dá. E você, já depositou a sua fé, a sua confiança no Senhor? Ou você precisa fazer isso hoje? Entregar nas mãos dele, para que ele possa agir conforme a sua vontade, conforme o que ele tem para fazer na vida de cada um. Observe que a palavra de Deus diz que Jesus fala para os discípulos que eles eram homens de pequena fé. Nós precisamos hoje colocar sobre ele a nossa vida. Nós precisamos nos reconciliar com ele, aceitar ele como Senhor e Salvador. Eu tenho falado essa frase todos os dias. Aceitar ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E saber que ele está no controle da nossa vida, que ele acalma o vento, que ele acalma a tempestade, que ele fecha a boca dos leões, que ele entra na fornalha, que ele abre o mar para você passar, que ele que salva, que ele que nos abençoa. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. E quem é esse, né? Como diz os discípulos. Quem é esse que até o mar acalma? Quem é esse que cura? Quem é esse que pode mudar a nossa história, transformar nossas vidas? Eles não conheciam o Mestre, eles precisavam conhecer. Eles andavam com Jesus e ainda não conheciam como verdadeiramente ele era. Da mesma forma como nós. Nós acreditamos em Jesus, nós tomamos posse do que está escrito aqui na palavra de Deus, nós entendemos muitas coisas, mas nós não reconhecemos o senhorio de Jesus. Nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer, nós precisamos conhecer verdadeiramente Jesus. Não é andar, ouvir falar, mas é ter intimidade, é ter a certeza, é ter a segurança, é saber que ele está no controle, é saber que ele vai mudar a história, é saber que ele vai acalmar o mar. Muitos ouvem falar de Jesus, muitos até estão dentro de uma igreja. Vamos lá deixar o canil passar, né? Porque sem cachorro não é live. Então, amados, observe que muitos estão assim dentro de uma igreja, estão acompanhando o crescimento de muitos, estão vivendo dentro até mesmo de um contexto religioso, mas tem intimidade com Deus? Não tem. Porque quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente confia nele, a gente entrega para ele, a gente descansa e deixa ele operar sobre as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Deus exalta e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Portanto, a tentativa de lidar com a tempestade da vida, com as suas forças, é ter fé, para que a gente não venha perder o equilíbrio, para que a gente não fique com a fé equivocada. Ou seja, a sua fé está em você mesma. Coloque a sua fé em Jesus. Por isso que ele está falando para nós que às vezes o equilíbrio está faltando para nós e a nossa fé está equivocada. Porque nós temos colocado a nossa fé em nós mesmos. Nós queremos fazer do nosso jeito, resolver do nosso jeito. Entrega para Jesus. Ele está falando com pessoas hoje. Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa dificuldade? Sabe esse mar revolto que se levantou contra a tua vida? Ele está dizendo, sabe por que ainda não resolveu? Porque você está tentando resolver do seu jeito. Você está tentando, com as suas habilidades, com as suas experiências, resolver esse problema. E Deus está dizendo assim, entrega, confia. Não ponha a sua força, não ponha na sua força, não ponha na sua experiência, na sua habilidade, mas coloca na mão daquele que realmente tem o controle para mudar a tua história.
tenha esse autocontrole. É necessário que nós venhamos ter esse autocontrole, crer, confiar e ter fé. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o fato é a convicção daquilo que se espera. Então espere no Senhor, ponha a sua fé nele, que mais ele fará. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, assim, porque Deus não deu espírito de covardia, mas ele deu poder, amor e autoridade, para que o controle de todas as coisas esteja na situação, todo o controle, toda a situação esteja onde? Nas mãos de Deus. Entrega para ele hoje. Entrega esse teu esposo aí que está te dando trabalho. Entrega essa esposa, entrega esse filho, essa filha. Confia no Senhor. Ainda que você ache que ele esteja dormindo nos travesseiros, Jesus não está, ele está no barco. E quando ele está no barco, o barco não afunda. Quando ele está no barco, ele acalma o vento. Quando ele está no barco, ele acalma essa tempestade. Mas nós precisamos o quê? Ter esse controle de entregar nas mãos do Senhor. E entregar para Jesus não é fácil não, porque a gente quer fazer. Entregar é fazer, entregar é descansar e deixar que Ele venha fazer, para que nós venhamos ter esse autocontrole da nossa fé. Confia no Senhor, diz Ele, que te conhece. Lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, todos os vossos medos. Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai acalmar essa tempestade da sua vida. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus, dá um aleluia, te alegra. Ele está no barco. Ei, Deus está mandando dizer para pessoas aqui, o barco não vai afundar. Ele está no barco, ele está acalmando essa situação, mas coloca ele no controle. Nós achamos que Jesus não se importa, né? Foi isso que os discípulos pensaram. Não te importa, mestre, que venhamos perecer, que venhamos morrer? Que é isso, irmão? Jesus, ele se importa com você. Ele cuida de você, ele zela de você. Ele só quer que a tua confiança, a tua fé esteja pautada nele. Essa é a verdade. Ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, ainda que a gente venha passar por tribulações, ainda que a gente venha passar por luta, pelo choro da morte, pelo luto, pelo vale da sombra da morte, vamos confiar no Senhor. Assim, ele vai acalmar a tempestade, ele vai dizer acalma para esse teu problema. Os discípulos pensavam que Jesus não se importava com eles. E Jesus exorta, dizendo que homens de pouca fé. Então não seja esse discípulo que tinha pouca fé. O teu barco, ele não vai afundar. Declara isso nessa manhã. Esse vento não vai afundar o meu barco. Que nós possamos ter essa fé pautada em Deus, no controle de Deus, porque nós estamos firmados com Ele. E se nós estamos firmados com Ele, pode vir o vento, o vendaval, a tempestade, a pandemia. Nós só temos que acreditar no Senhor do Salmo 91, que mal nenhum, praga nenhuma, nada, Ele vai nos atingir. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tempestade, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação. Não enfrente as dificuldades, as tempestades, os vendavais sozinho. Ele está no barco. Embora pareça que ele esteja dormindo e que não esteja fazendo nada a teu respeito, ele está contigo, diz o Senhor nessa manhã. Sabe por que talvez ele ainda não tenha feito nada? Porque você ainda não clamou, porque você ainda não orou, porque você ainda não colocou nas mãos dele. E enquanto você não entregar, ele não vai poder fazer nada. Ele fala para você nessa manhã. Ele é o Deus que acalma o vento, a tempestade, o mar. É o Deus que faz cair fogo do céu. Nós precisamos nessa manhã ter essa convicção, essa certeza que Ele é conosco e que Ele está no controle da nossa vida, para que nós possamos ver as coisas de Deus acontecerem. Ele acalma a tempestade. Ele quer nessa manhã acalmar o problema, Ele quer acalmar toda a situação. Deus, Ele pode acalmar qualquer tempestade. Se você tem enfrentado tempestades em sua vida, lembre-se do Senhor. Tem poder. Ele tem poder sobre todas as coisas, até mesmo em fenômenos sobrenatural. Porque Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. E nós vivemos num mundo natural, por isso nós não estamos acostumados a viver o milagre que Ele tem para você hoje. Saia desse natural, entregue esse problema para Deus e viva o sobrenatural de Deus, que é o que Ele tem para você. Somente o Senhor Deus poderá livrar e te ajudar a enfrentar qualquer tempestade que seja. Qualquer tempestade que venha surgir no teu caminho,
qualquer problema, qualquer adversidade. Ele é o Deus que pode mudar essa história. Ele é o Deus que pode te ajudar a enfrentar qualquer problema. O Senhor é contigo. Amado, quando você entender que o Senhor é contigo, não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter doença. Nada vai poder te parar. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança está nele. Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele é o Deus que faz a mudança sobre a nossa vida. Por isso o Senhor nos fala nessa manhã no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 6. Sejam fortes, sejam corajosos. Não tema, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas. Delas quem? Das tempestades, dos problemas, das dificuldades. Pois o Senhor, seu Deus, vai com você e nunca o deixará e nunca o abandonará. Os discípulos acharam que Jesus havia abandonado eles naquela tempestade ao dormir, achando que Jesus não se importasse com eles se eles viessem perecer. Deus, Ele se importa com você e por isso você parou na frente dessa live para assistir essa palavra. Porque Ele se importa com você e Ele está dizendo nessa manhã para você: filho, filha, eu não estou dormindo. Filho, filha, eu estou trabalhando ao teu favor. Se você está de pé, porque eu tenho cuidado de você. Se você está de pé, porque eu estou no controle do teu barco. Ainda que o vento venha, ainda que tente te naufragar, ainda que o teu barco esteja enchendo de água, mas eu estou dentro contigo. Clama como Jonas fez. E juntos nós vamos vencer todas as adversidades. Juntos nós vamos vencer todos os problemas. Junto com quem? Com Jesus. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade, não é na nossa experiência. Lembre, os pescadores lá, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Então eles confiaram na sua habilidade, eles confiaram na sua experiência, eles confiaram na sua força. Mas chegou um momento que era sobrenatural, eles não puderam fazer nada e eles tiveram que chamar por Jesus e clamar por Jesus. Assim somos nós. Vamos, meu Deus, tá só caindo na internet aqui. Vamos refletir nisso. Vamos refletir. Talvez nós estejamos colocando na nossa força, na nossa vontade. E Jesus está falando conosco nessa manhã. Entrega para Ele. Passando essa tempestade, vamos passar junto com Ele. Passada a tempestade, o ímpio já não existirá mais. Mas o justo permanecerá para sempre. Diz a palavra de Deus em Provérbio 10, 25. Então, quando tudo isso passar, nós vamos estar ali alicerçados, firmados, pautados nas promessas de Cristo. Veja a tempestade do Senhor na sua vida. A tempestade do Senhor, ela está no controle das mãos dele. Ele pode controlar o sobrenatural. Fecha teus olhos. Talvez você esteja dizendo: essa palavra não é para mim, eu estou muito bem, está tudo muito bem. Tá não. Deus te conhece. Eles são do teu coração. Tem mulheres nessa live que estão desesperadas. O relacionamento, o casamento talvez esteja acabando. Tem pessoas aqui que estão atribuladas, aflitas, ansiosas, com medo. Tem pessoas que vão nos assistir que estão com depressão. E Deus está te dizendo nessa manhã, Ele está no controle. Clama, chama. Chama por Ele. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós oramos por cada vida, Pai, que tem se aliançado nesse propósito de receber a palavra do pão diário diariamente do trono de Deus. Pai, que essa palavra venha ser alimento para o espírito desse homem e dessa mulher, que venha fortalecer nessa manhã, que o vento, Senhor, a tempestade, a fúria, Senhor, venha ser acalmada. Acalma, Senhor, acalma esse mar, acalma esse vento, acalma essa tempestade. Pois nas tuas mãos nós lançamos sobre ti, Senhor, todo esse temporal, todo esse vendaval, toda essa incerteza, essa insegurança que nós temos vivido. Deus amado, age na manhã de hoje. Entra no controle, Senhor, nos dá o equilíbrio, nos dá a estabilidade que nós precisamos ter, a confiança que nós precisamos ter em Ti e a fé que nós precisamos depositar no Senhor. Deus amado, nessa manhã vai entrando com provisão, vai entrando com cura, vai entrando com milagre, vai entrando com bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas que nós possamos nessa manhã, Senhor, ter a certeza, a convicção que o Teu poder, Ele está sobre a nossa vida. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele acalma a doença, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele quebra cadeado, Ele rompe com algemas. E Senhor, nessa manhã possa estar no controle da nossa vida. Pois, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração,
para que nós possamos, Senhor, estar nesse barco contigo, juntamente crendo e colocando nossa fé, nossa esperança no Senhor. Que a tua graça e o teu poder seja em cada coração, é que nós pedimos nessa manhã, Pai. Acalma o vento, acalma a tempestade. Acalma, Senhor, esse mar revolto. Que a tua ira, Senhor, não esteja sobre as nossas vidas, mas que a nossa casa, Senhor, ela possa estar guardada, protegida, livre, Senhor, de todo o mal. Obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por esse pão diário, obrigada por essa palavra, porque eu tenho certeza que a caminhada, a trajetória contigo, quando o Senhor nos chama para atravessar, não vai ser fácil a travessia, porque nós sabemos que quando nós estamos contigo, o inimigo da nossa alma, ele se levanta, ele traz o problema, ele traz o vento, ele traz a tempestade para que nós venhamos nos desanimar, para que nós venhamos parar de caminhar contigo. Mas que nada, Senhor, venha falar, mudar e abalar a nossa fé. Que o Senhor possa estar conosco nessa jornada. Que nós possamos estar com o Senhor nessa caminhada, a qual o Senhor nos chamou para atravessar. E que nós possamos estar guardados, protegidos pelo teu amor, pela tua graça. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que esse dia seja um dia de vitória, de conquista, de milagre para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa mudar a tua história, o teu contexto. Talvez você esteja dizendo essa palavra não foi para mim, é para você mesmo. Deus falou com você. Ele te chamou para atravessar e caminhar com Ele. E Ele não disse que ia ser fácil, que nós passaríamos aflições, que nós teríamos lutas. Mas em todas essas coisas, Ele já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. E olha a frase da minha blusa hoje. Nasci para mais. Você nasceu para mais? Então viva o mar de Deus na sua vida. E mais Ele fará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a proteção. Hoje começa a nossa semana de oração da meia-noite. Desde já fica aliançado nesse propósito. Se você ainda não faz parte, é uma semana de oração. Começa à meia-noite de hoje e nós vamos estar orando. Já faça seus pedidos de orações, escreva no papel, entre com um propósito nessa campanha. Nós estamos aliançados até dezembro. Nós vamos fazer um ano de oração da meia-noite. A primeira semana de cada mês nós estamos fazendo esse trabalho, esse propósito. E nós vamos estar hoje meia-noite orando, buscando a presença de Deus. Não é um pão diário. A oração do meia-noite é bem diferenciada do pão diário. Porque na oração do meia-noite a gente ora e a gente entra no manto, no remanto, no oculto, no profundo e no escondido, né? Não, mas a verdade é que nós fazemos um culto à meia-noite, uma oração, e que Deus possa nos abençoar. E desde já compartilhe, convide outras pessoas para estar no pão diário, convide pessoas para estar hoje à meia-noite no nossa oração da meia-noite. Começa hoje o primeiro elo da campanha. Então, se eu fosse você, não perdia. Se eu fosse você, não ficava de fora. Muitos milagres já estão acontecendo, muitos milagres já aconteceram. Muitos são os testemunhos que têm chegado no meu privado para a glória de Deus. Fique com Deus, Deus te abençoe.